Você confere agora uma entrevista que nós fizemos com a promotora de justiça Irene Cardoso. Ela falou sobre a situação da tuberculose no sistema prisional do estado. Confere aí. No Brasil, há uma incidência, uma taxa de incidência muito alta de tuberculose no sistema prisional, por conta do próprio ambiente prisional de superlotação, não é, de falta de arejamento, e isso causa índices altíssimos. Só um exemplo, a ONU considera um índice estável, para não ser ainda uma questão de epidemia, um controle de até 10 casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes. Porque todos os dados em saúde pública são tratados por 100 mil habitantes para evitar determinados recortes de 500 lugares com 500 pessoas, outras com 5 mil. Então, você faz essa medição a cada 100 mil habitantes. No Brasil é 30 esse índice, 30 casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes. Então, como o compromisso mundial é de controlar a tuberculose até 2035, então o Brasil estaria numa posição confortável com esse número. Fora a incidência no sistema prisional, que ela é hoje uma incidência que, antes de falar o número para comparar, o maior número de tuberculose no mundo é o da África subsaariana, que é 400 casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes. No sistema prisional hoje, nós temos um índice que vai de 1.500 a 2.500 casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes. Inclusive, hoje em Pernambuco, numa das unidades, que é o presídio de Garaçu, que se localiza em Itapissuma, com uma população de 3.793 casos de tuberculose, transformando-se esse número a cada 100 mil, e aí numa lógica muito direta, só de transformar, nós temos um número de 2.450 casos de tuberculose para 100 mil habitantes. A tuberculose, ela é uma doença que ao mesmo tempo é simples, mas o tratamento dela tem cura, uma questão principal a possibilidade de cura, e isso é interessantíssimo quando se faz a sensibilização daquela pessoa que está ali privada de liberdade, que se ela seguir o tratamento de forma correta não vai transmitir para ninguém, para a família, principalmente eles são muito preocupados com a família. E quando se detecta 15 dias, depois de 15 dias de tomar a primeira dose da medicação, ela não transmite mais a tuberculose. Tem que se tomar 180 doses do remédio, que significa em torno de 6 meses. Nós falamos de 6 a 8 meses, porque no período de até 8 meses, dá para ter um intervalo, uma dose que foi esquecida, mas é muito importante que sejam 180 doses. Isso no ambiente prisional e com pessoas de baixa escolaridade não é tão simples, porque tomar diariamente, durante 6 meses, uma medicação, ela não é simples para ninguém, não é? Ainda mais numa pessoa que está encarcerada e num sistema prisional. Isso também é dificultoso para a própria unidade, porque significa que durante 6 meses eu vou ter que acompanhar uma pessoa e ter a garantia de que ela tomou aquela medicação. Por isso que é muito importante o tratamento diretamente observado, que em linhas bem curtas. Eu tenho que observar a deglutição dessa medicação. O que é indicado fazer? Indicado fazer buscas ativas, campanhas de tempos em tempos, o ideal seriam 2 vezes por ano em cada unidade prisional. E disso nós estamos cuidando, o Ministério Público como um todo, para que esses cuidados sejam tomados. Não existe mais lá dentro, como existia um dia lá fora, quando nós pensávamos na questão ambiental, quando nós despertamos para a questão ambiental,
nós jogávamos o lixo lá fora e hoje a gente sabe que lá fora não existe. Então, em relação ao sistema prisional, não existe mais lá dentro. Todas as pessoas têm que se interessar por que acontece lá dentro. Por quê? Porque há determinadas questões, como a própria tuberculose, em que eu tenho 5.000 pessoas circulando no presídio de Igaraçu no final de semana, entre o sábado e o domingo, inclusive algumas com visita íntima. Então, esse cuidado nós devemos ter, nós temos que tratar essas pessoas e temos que descobrir quem está lá assintomático, mas está infectado, nós temos que descobrir para poder garantir que essas pessoas, ao circular de volta para suas casas, não sejam também disseminadores. Não é uma questão de pânico, até porque é uma doença simples de controlar, ela atinge mais os grupos de vulneráveis. Claro que quem tem um HIV e adquire a tuberculose, ela fica muito mais debilitada e ocorre muito mais casos de morte. Mas é sim um assunto muito sensível. Nós do Ministério Público fazemos inspeções mensais das unidades prisionais. Todos os promotores de execução penal mensalmente estão em suas unidades. E aí, nesses números, me chamou a atenção ano passado, quando eu estava no HCTP, por volta do mês de maio, e quando perguntei o número de tuberculosos, o número era 0, nenhuma pessoa com tuberculose. E nas outras unidades sempre tinham 2, 3, 4, 5, e aí aquele assunto foi me despertando. Foi quando eu descobri que o número 0, ele é muito mais perigoso do que o número 93. Porque o 0 significa que eu não estou fazendo uma busca ativa de forma eficiente. Eu não estou indo atrás de saber quem está infectado. Quem tem essa obrigação é a saúde pública. É o sistema ali de enfermaria, são os agentes de saúde que estão lotados na unidade. E aí eu pedi à Secretaria Estadual de Saúde para fazer uma busca ativa de 100% no HCTP. Nós detectamos na época 3 ou 4 casos, mas daí se começou todo um trabalho. Nós somos responsáveis pelo centro de triagem, que é o COTEL, que é por onde entram todas as pessoas no sistema penitenciário hoje, dessa região metropolitana. Então, o COTEL, em 2012, recebeu do Ministério da Saúde uma máquina de raio-x que está quebrada. Esse assunto, inclusive, já foi enviado para a Promotoria de Saúde da capital. A Promotoria de Saúde da capital já está tomando providências em relação a isso, porque esse raio-x é muito importante para, na hora da entrada, se detectar quem está. Porque também se controla a porta de entrada, se controla também onde se vai colocar essa pessoa quando ela chega já infectada com tuberculose. Esse acompanhamento em relação às outras unidades também está sendo cobrado pelo Ministério Público. Nesse primeiro momento é entender, sensibilizar para poder ver o que se pode fazer em conjunto para depois nós tomarmos as ações. Porque hoje o Ministério Público, antes de qualquer ação, ele primeiro senta com os entes, senta com o governo, senta com os agentes públicos para discutir e ampliar as ações.